Nas profundezas do silêncio, onde a verdade mais terrível vive, há uma pergunta que poucos se atrevem a perguntar. O que acontece quando sua própria consciência se torna uma prisão de vidro da qual você observa um mundo que parece incapaz de realmente vê-lo? A sensação de ser estrangeira entre sua própria espécie não é uma ilusão, pois eles fizeram você acreditar. É a primeira rachadura na parede que separa sua realidade interior daquela fabricada para as massas. Carl Jung o descobriu depois de décadas submersas nas águas obscuras do inconsciente coletivo. Menos de 5% dos seres humanos desenvolvem o que ele chamou de consciência diferenciada, uma arquitetura psicológica tão avançada que parece pertencer a outro estágio evolutivo de nossa espécie. E a tragédia silenciosa que Jung documentou após o caso era precisamente que as almas mais profundas, convencidas de que sua intensidade era um fracasso, sua sensibilidade uma fraqueza, sua doença. Quando a sociedade encontra um espírito que não pode dominar, ela o diagnostica. Quando você encontra uma mente que não pode reduzir, você a patologiza. Mas Jung entendeu algo que nossa psicologia moderna ainda resiste ao reconhecimento. Você não é demais para este mundo. É este mundo que é insuficiente para você. O sentimento de inadequação que o persegue como sombra não é um sinal de sua falha em se adaptar, mas a evidência de que dentro de você, uma atualização evolutiva da consciência humana. Você não está quebrado, você é um adiantamento. Você não é um erro, você é pioneiro. E toda vez que eles lhe disseram que você é demais, sensível demais, intenso demais, muito complexo, eles estavam reconhecendo sem saber que você opera com uma frequência que eles nem conseguem perceber. Jung escreveu com clareza devastadora: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas o que acontece quando quem realmente não se encaixa nas definições próximas de normalidade que nossa sociedade construiu? O que acontece quando sua intensidade, sua profundidade, sua recusa em se contentar com uma existência superficial são evidências do que poderíamos chamar de arquitetura psicológica avançada? De uma perspectiva evolutiva, os indivíduos que levaram a humanidade para a frente sempre não conseguiram aceitar o status quo. Eles foram os que questionaram tudo, sentiram tudo e viram possibilidades que outros nem imaginavam. Mas aqui está a trágica ironia que rasga a alma. A sociedade ensina a esses indivíduos excepcionais a suprimir precisamente as características que constituem seus maiores pontos fortes. Eles lhe disseram que você é muito sensível, muito intenso, muito complicado, quando essas supostas falhas são realmente sinais do que Jung chamou de diferenciação psicológica, a rara capacidade de perceber e processar a realidade em níveis que a maioria das pessoas nunca desenvolve. A neurociência moderna mal começa a alcançar as intuições de Jung. A pesquisa do Dr. Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis mostra que aproximadamente 20% da população possui sistemas nervosos que processam mais profundamente as informações sensoriais. Mas Jung identificou algo ainda mais extraordinário. Indivíduos cuja estrutura psicológica completa opera em um nível avançado. E o mais incrível não é essa raridade em si, mas essas personalidades extraordinárias geralmente escondem seus dons porque foram ensinados a ver luz como acusações. Você aprendeu a mitigar sua luz porque os outros a acham ameaçadora, reduziu o volume da sua verdade porque faz com que os outros se sintam desconfortáveis com suas próprias mentiras. O primeiro sinal dessa raridade psicológica é uma profundidade emocional que parece quase sobrenatural. Jung descobriu que certos indivíduos não apenas sentem emoções, eles experimentam o que ele chamou de complexos tonais afetivos, que criam uma profunda ressonância psicológica. Não é que você tenha sentimentos. Os sentimentos o atravessam como sinfonias, cada camada de carregamento de significado que os outros não podem acessar. O que a maioria dos terapeutas entende mal como instabilidade emocional é realmente uma sofisticação emocional extraordinária. Quando você se sente profundamente, não está exagerando. Você está acessando o que Jung chamou de psique objetiva, camadas de experiência humana que a maioria aprendeu a suprimir.
Você percebe a tensão não dita nas salas antes que alguém pronuncie qualquer palavra. Carrega as correntes emocionais subjacentes de cada interação porque sua psique está conectada à profundidade, não a cortesias superficiais. Jung escreveu: tudo o que nos irrita com os outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Mas para você, tudo ilumina estradas para um entendimento que os outros nem podem ver. O segundo sinal é que a sugestão expõe realidade com o que poderíamos chamar de curiosidade sagrada. Segundo Jung, a maioria das pessoas vive o que ele chamou de vidas inconscientes, aceitando a programação social sem examiná-la. Mas você não pode evitar se aprofundar. Jung teria reconhecido você como alguém com uma função de pensamento ativo que se recusa a aceitar explicações superficiais. Não pergunte o quê, pergunte o porquê. Por que as pessoas permanecem em relacionamentos que os diminuem? Por que aceitamos sistemas que não servem à floração humana? Por que fingimos que as conversas de superfície constituem uma conexão significativa? Jung chamou isso de função transcendente. A capacidade psicológica de ver além das limitações atuais. Enquanto outros aceitam o status quo, você já está imaginando o que poderia ser diferente, o que poderia ser mais autêntico, o que poderia honrar todo o espectro do potencial humano. Mas suas perguntas ameaçam as ilusões confortáveis dos outros. Quando você faz perguntas profundas, você não está simplesmente procurando respostas. Está desafiando as defesas psicológicas que mantêm as pessoas seguras em suas limitações. O terceiro sinal é que você desenvolveu o que poderíamos chamar de independência consciente. Jung disse: a coisa mais assustadora é aceitar-se completamente. Você aprendeu a fazer exatamente isso, não por opção, mas por necessidade psicológica. Segundo a pesquisa de Jung, personalidades raras geralmente desenvolvem o que ele chamou de consciência individual diante de outros, geralmente através da adversidade. Sua independência não é um mecanismo defensivo, é uma conquista. Você aprendeu com a experiência que, dependendo dos outros, o seu senso de valor é como afundar em areias em movimento psicológico. Então você construiu do zero. Você se levantou, muitas vezes sozinho, e criou uma identidade que não pôde ser retirada pela opinião ou ausência de outra pessoa. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada psicológica em direção ao todo. A maioria das pessoas nunca completa este dia porque exige enfrentar o que Jung chamou de sombra, todas as partes de si mesmo que o ensinaram a rejeitar. Sua solidão não é isolamento, é um santuário. É onde você se lembra de quem você é, sob todos os papéis e expectativas. Jung acreditava que esse autoconhecimento é a base de toda a saúde psicológica. O quarto sinal é que você possui o que poderíamos chamar de consciência hiperativa. Jung revolucionou a psicologia quando identificou a intuição como uma função psicológica legítima. Ele disse: a intuição é a percepção através do inconsciente que traz ideias, imagens, possibilidades, maneiras de sair de uma situação bloqueada por um processo que é principalmente inconsciente. Você não apenas observa as pessoas, você lê suas assinaturas psicológicas, notas de expressão, mudanças de energia, as palavras que não dizem. Jung teria reconhecido isso como evidência do que ele chamou de imaginação ativa, a capacidade de perceber além do óbvio. Quando alguém diz que está bem, mas todo o seu campo de energia grita angústia, você não pode deixar de vê-lo. Quando há tensão em uma sala que todos parecem ignorar, você sente em seus ossos. Isso não é paranoia, é sua sensibilidade psicológica operando em um nível que a maioria das pessoas nunca se desenvolve. Mas Jung alertou que, se você não aprender a proteger essa sensibilidade, isso o esgotará. Você acaba se tornando um terapeuta inconsciente para todos ao seu redor, regulando conversas e carregando uma dor que não corresponde a você. O quinto sinal é que você anseia pelo significado acima de todos os outros. Jung observou: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas e se ser fiel a si mesmo significa rejeitar tudo o que a sociedade diz que você deve desejar? Jung descobriu que certas personalidades são psicologicamente incapazes de viver vidas inautênticas. Não escolha o significado em vez de popularidade. Sua psique exige isso. Você provavelmente tentou viver para a validação externa, seguindo scripts, desempenhando funções esperadas.
Mas Jung teria reconhecido os sintomas imediatamente, que conhece o vazio, a sensação de trair algo essencial, aquele desespero silencioso sob qualquer aplausos. Segundo Jung, quando você vive contra seu tipo psicológico, você não apenas se sente desconfortável, você desenvolve o que ele chamou de sintomas neuróticos. Sua psique literalmente se rebela contra a inalterabilidade. Você não pode fingir que objetivos superficiais são importantes. Você não pode ficar animado com as realizações que não têm substância. Você não pode construir relacionamentos com base na conveniência em vez da conexão. Sua composição psicológica simplesmente não permite. Mas Jung identificou algo notável sobre as pessoas que priorizam o significado. Elas se tornam o que poderíamos chamar de catalisadores evolutivos para a consciência humana. Quando você se recusa a se contentar com menos de uma conexão autêntica, forças a outros a enfrentar sua própria inautenticidade. O sexto sinal é que você superou repetidamente pessoas e ambientes. Jung disse: a maior tragédia da família é a vida desvincular dos pais. Mas o que acontece quando você se recusa a viver uma vida não vivida? Jung descobriu algo profundo sobre o crescimento psicológico. Geralmente, é uma viagem solitária. Você provavelmente experimentou a percepção dolorosa de que as pessoas que já o conheciam não o fazem mais. Não porque você se tornou difícil, mas porque você despojou camadas de condicionamento que não o servem mais. Jung chamou isso de processo de morte e renascimento psicológico. Os amigos que o conheciam quando você estava diminuindo, quando você era complacente, quando estava suprimindo sua verdade, lembre-se dessa versão de você. Às vezes eles querem que essa versão retorne porque parecia mais seguro, mais previsível, mas você não pode voltar. Jung entendeu que a evolução psicológica é irreversível. Depois de ver por trás da cortina de condicionamento social, você não pode retornar à conformidade inconsciente. O sétimo sinal é que você cria o que poderíamos chamar de presença transformacional. Jung disse: a reunião de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambos são transformados. Mas e se você for o tipo de pessoa que cria transformação simplesmente aparecendo autenticamente? Jung identificou uma qualidade rara que algumas pessoas possuem: a capacidade de criar o que ele chamou de espaço de contenção psicológica. Quando alguém fala com você, ele se sente visto de uma maneira incomum. Você não apenas ouve as palavras. Você percebe estados emocionais subjacentes. Você não oferece soluções rápidas. Você oferece um profundo testemunho. Não se apresse em julgar. Você cria espaço para a verdade surgir. Jung entendeu que esse nível de presença é na verdade uma forma de cura psicológica. Mas o que observei sobre as pessoas com essa presença é que elas geralmente estão exaustas ao dar-lhe muito livremente. Você se torna tão hábil em manter o espaço para outros que esquece de pedir espaço por si mesmo. Jung descobriu algo importante sobre personalidades altamente empáticas. Elas geralmente desenvolvem o que poderíamos chamar de síndrome do assistente, um padrão autônomo inconsciente que, em última análise, não serve a ninguém. O trabalho não é parar de se preocupar. O trabalho é aprender o discernimento. O oitavo sinal é que você sente um propósito que ainda não pode ser definido claramente. Jung disse: sua visão ficará clara quando você olha dentro do seu coração. Quem olha para os sonhos, quem olha, acorda. Se você sentir um sentimento persistente de que está destinado a mais do que o comum, Jung teria reconhecido isso como o que ele chamou de função transcendente. Sua psique o leva à individuação e propósito. Você sente tão inquieto saber que você tem algo a contribuir, algo para construir, algo a expressar. Pode não ficar claro ainda, mas é inegável. Jung entendeu como evidência do que chamou de potencial criativo em busca de expressão. Não se trata de fama ou reconhecimento. Isso é alinhamento. A necessidade psicológica de viver em harmonia com sua natureza mais profunda. Jung descobriu que as pessoas que ignoram esse chamado geralmente desenvolvem sintomas neuróticos. Ansiedade, depressão, uma sensação de falta de significado. Mas a visão mais profunda de Jung sobre personalidades orientada para o propósito é que sua chamada não é apenas pessoal, é transpessoal. Você não está aqui apenas para se fazer.
Você está aqui para servir à evolução da própria consciência. Jung passou toda a sua carreira estudando personalidades como a sua. Ele chamou as pessoas com essas características de indivíduos diferenciados, aqueles que desenvolveram uma complexidade que lhes permite ver, sentir e entender em níveis que a maioria das pessoas nunca atinge. Mas Jung também identificou os estágios do desenvolvimento para personalidades raras, e entender onde você está nesse processo é crucial para o seu crescimento contínuo. No primeiro estágio, o estranho inconsciente, você se sente diferente, mas não entende o porquê. Você experimenta os recursos, mas os vê como problemas para corrigir, não como presentes para se desenvolver. Você tenta se encaixar para ser normal, mas a tensão psicológica é enorme. Jung observou que as pessoas nessa fase geralmente desenvolvem o que ele chamou de rigidez da pessoa. Tornam-se tão focadas em parecer normais que perdem contato com seus verdadeiros IOS. No segundo estágio, o indivíduo acordando, você começa a reconhecer suas características como potencialmente valiosas, em vez de problemas. Você começa a entender o conceito de Jung de tipos psicológicos e vê onde se encaixa. Você inicia o processo do que Jung chamou de integração de sombras. Possui a parte é de si mesmo que eles ensinaram você a rejeitar. É aqui que você sai, se desculpa por sua profundidade e começa a possuí-la. Você começa a estabelecer limites com pessoas que desejam reduzir sua luz e procurar outras pessoas que possam corresponder ao seu nível de autenticidade. No terceiro estágio, a consciência individual, você integrou completamente seus raros recursos em uma identidade coerente. Você entende seu propósito e o vive conscientemente. Você desenvolveu o que Jung chamou de totalidade psicológica, a capacidade de ser autenticamente você mesmo, enquanto permanece conectado aos outros. Nesta fase, você se torna o que poderíamos chamar de farol para outras almas raras. Você não apenas vive autenticamente, você dá outra permissão para fazer o mesmo. Você se torna um catalisador para a evolução da consciência coletiva. Mas Jung alertou sobre algo crucial que a maioria das pessoas com personalidades raras nunca aprenda. Você deve integrar sua sombra ou seus dons se tornarão sua prisão. Até personalidades raras têm aspectos inconscientes que podem sabotar seu crescimento. Jung identificou vários padrões de sombra comuns em indivíduos psicologicamente avançados. A sombra do complexo da superioridade. Você começa a ver sua raridade como evidência de que é melhor que os outros, em vez de simplesmente diferente. Isso leva ao isolamento e arrogância. A sombra messiânica. Você se convence de que é seu trabalho despertar ou curar todos ao seu redor, o que leva à exaustão e ressentimento quando outros não apreciam seus esforços. A sombra do martírio. Você começa a acreditar que ser raro significa estar destinado a sofrer, que sua profundidade exige o sacrifício de felicidade ou conexão. Jung entendeu que a integração das sombras é essencial para a saúde psicológica. O objetivo não é eliminar essas tendências, mas torná-las cientes, para que não controlem inconscientemente seu comportamento. A verdadeira raridade psicológica inclui a sabedoria de saber quando compartilhar seus dons e quando preservar luz, quando liderar e quando continuar, quando falar a verdade e quando permanecer em silêncio. Jung fez uma profunda observação sobre personalidades raras nos relacionamentos. Eles atraem pessoas que desejam possuir sua luz ou pessoas que se sentem ameaçadas por ela. Compreender esse padrão é crucial para criar conexões autênticas. Os buscadores de luz são inconscientemente atraídos pela sua energia, mas não fizeram seu próprio trabalho interior. Eles querem que você seja seu terapeuta, seu guru, sua fonte de significado. Ame seus presentes, mas não necessariamente como uma pessoa completa. Os atenuadores leves são pessoas que se sentem ameaçadas por sua intensidade e tentam constantemente diminuir o tom, serem mais razoáveis, ou param de complicar tanto. Eles são frequentemente e inconscientemente desencadeados por sua autenticidade, porque destaca sua própria inalterabilidade. Os colegas leves são os indivíduos raros que fizeram seu próprio trabalho psicológico e podem encontrá-lo no seu nível de profundidade, sem precisar consumir ou diminuir. Eles celebram sua raridade, mantendo sua própria soberania psicológica.
Jung descobriu algo bonito sobre personalidades raras que aprendem a navegar conscientemente. Eles se tornam espelhos que ajudam os outros a ver seu próprio potencial para o desenvolvimento psicológico. A chave é aprender o que Jung chamou de discriminação psicológica. A capacidade de discernir que é capaz de um relacionamento autêntico e que está procurando mais de você. Mas o que Jung entendeu que tudo muda é que, com a responsabilidade psicológica, é responsabilidade. Você não é simplesmente diferente para seu próprio benefício. Você é diferente do serviço da evolução humana. Jung acreditava que indivíduos com personalidades raras servem como pontes entre reinos inconscientes e conscientes da experiência humana. Com sua profundidade, suas perguntas, sua recusa em aceitar respostas superficiais, auxiliar a humanidade a crescer. É por isso que você não pode se contentar com o comum, porque as conexões superficiais parecem vazias, porque você prefere ficar sozinho antes de fingir. Sua psique sabe que você tem um trabalho a fazer, e esse trabalho exige autenticidade, profundidade e coragem. Mas Jung também alertou sobre o que poderíamos chamar de inflação psicológica, o perigo de acreditar que ser raro o torna superior em vez de simplesmente responsável. A chave é manter a humildade e o poder, entendendo que você é especial sem acreditar que os outros são menos valiosos. Sua sensibilidade não é uma fraqueza para gerenciar. É inteligência a aplicar. Sua intensidade não é muito. É exatamente o que certas situações exigem. Sua recusa em se conformar não é difícil. É necessário para a evolução da consciência. Jung fez uma previsão surpreendente sobre personalidades raras. À medida que a humanidade evolui, mais pessoas se desenvolverão. Essas características. O que é raro agora se tornará mais comum à medida que nossa espécie cresce em sofisticação psicológica. Mas isso significa que você não é apenas pessoalmente estranho. Você é evolutivamente importante. Você representa o que Jung chamou de borda frontal da consciência humana, pioneira em maneiras de ser que os outros acabarão por seguir. Essa perspectiva muda tudo sobre como você vê suas lutas. Toda vez que você se sentia um estranho, estava realmente explorando um novo território para o potencial humano. Toda vez que você foi criticado por ser demais, você demonstrava possibilidades que ameaçavam visões limitadas do mundo. Toda vez que você escolhe a autenticidade sobre aceitação, você expandiu o que é possível para os relacionamentos humanos. Toda vez que você se recusou a se contentar com um significado superficial, você levantou a fasquia do que a vida pode se tornar. Jung entendeu que a evolução psicológica ocorre através de indivíduos como você que se recusam a aceitar atuais como limitações permanentes. Você não está simplesmente vivendo sua vida. Você está expandindo o que significa ser humano. Mas isso implica solidão. Você costuma caminhar em caminhos que poucos outros percorreram. Você está resolvendo problemas que a maioria das pessoas nem reconhece como problemas. Você está procurando conexões que a maioria das pessoas não acredita ser possível. A visão final de Jung sobre personalidades raras foi desafiadora e libertadora. Você deve aprender a amar sua raridade sem precisar de outras pessoas para entendê-la. O objetivo não é fazer com que todos vejam o quão especial você é. O objetivo é incorporar seu presente tão plenamente que você se torna um exemplo vivo do que é possível quando alguém abraça completamente sua natureza autêntica. Isso significa aceitar que algumas pessoas nunca entendam sua profundidade, algumas se sentirão ameaçadas por suas perguntas, algumas querem reduzir sua luz, porque isso as faz se sentir desconfortáveis com sua própria escuridão. Mas Jung descobriu algo bonito sobre pessoas que adotam completamente sua raridade psicológica. Eles se tornam ímãs para outros que estão prontos para abraçar sua própria singularidade. Você não precisa de todos para entender você. Você precisa encontrar os poucos que podem corresponder ao seu nível de consciência e construir uma vida com eles. O mundo precisa de suas perguntas, sua sensibilidade, sua recusa em aceitar as limitações como permanentes. Mas você deve dar a esses presentes conscientemente, estrategicamente, sustentável. Você deve aprender a ser poderoso e protetor, aberto e perspicaz. Jung escreveu: a coisa mais assustadora é aceitar-se completamente. Você está aprendendo a fazer exatamente isso.
E ao fazer isso, você está dando outra permissão para aceitar completamente também. Lembre-se do que Jung identificou sobre personalidades extremamente raras. Os 8 sinais que exploramos não são apenas características individuais. Eles são evidências do que poderíamos chamar de arquitetura psicológica avançada. Jung escreveu em seus trabalhos finais: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas para pessoas como você, tornar-se quem você realmente é significa aceitar que opera em um nível de sofisticação psicológica que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Sua profundidade emocional não é hipersensibilidade. É inteligência emocional operando em níveis avançados. Seu constante questionamento não é negatividade. É ciente de que ele se recusa a aceitar limitações. Sua independência não é isolamento. É soberania psicológica. Sua consciência hiperativa não é paranoia. É a intuição funcionando como deveria. Seu desejo de significado não é impraticável. É sua alma exigindo alinhamento. Seu padrão de superar pessoas não é frio. É evolução em ação. Sua presença transformacional não é manipulação. É autenticidade criando espaço para a verdade. Seu objetivo indefinido não é confusão. É potencial à procura de expressão. Se mesmo metade desses sinais ressoou com você, você não é simplesmente diferente. Você faz parte do que Jung acreditava que era o próximo estágio evolutivo da humanidade. Você é uma das pessoas que empurra nossa espécie para uma maior consciência, uma verdade mais profunda e uma conexão mais autêntica. Sim, às vezes é solitário. Sim, requer mais coragem do que a maioria das pessoas nunca precisará. Mas Jung acreditava que pessoas como você são essenciais para a evolução psicológica da humanidade. Sua intensidade não é muito. É exatamente o que o mundo precisa para se libertar de sua insensibilidade confortável. Sua sensibilidade não é fraqueza. É a força que pode perceber o que os outros ignoram. Sua recusa em se conformar não é difícil. É necessário para o progresso. Carl Jung dedicou sua vida a estudar pessoas como você, porque ele entendeu algo profundo. Você não está simplesmente vivendo sua própria vida. Você está expandindo o que significa ser humano. O mundo não precisa ser. É menor, mais silencioso ou mais conveniente. O mundo precisa que você seja exatamente o que é. Psicologicamente estranho e orgulhoso disso. Se você está pronto para abraçar completamente sua raridade psicológica e parar de se desculpar pelas características que o tornam extraordinário, reconheça essa verdade. Você é uma consciência evolutiva na forma humana. Compartilhe esse entendimento com alguém que precisa se lembrar de sua própria raridade psicológica. E se você quiser entender mais sobre as percepções de Jung no lado sombrio da sensibilidade, explore seu aviso final ao empático. Eles estão se alimentando da sua luz, onde revela a descoberta mais perturbadora de Jung sobre como as pessoas inconscientes drenam a energia dos indivíduos psicologicamente avançados. Lembre-se, você não é muito. O mundo é muito pequeno. E Jung sabia que pessoas como você são as únicas que podem mudar isso.